Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Falando de Propósito. E hoje eu tenho aqui ao meu lado ela que é modelo, atriz e professora. Ela também é suíça e brasileira. Lara Constantini, que prazer tê-la aqui, Lara. Obrigada, olá. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Olha só, a Lara, ela tem uma história muito individual, assim, muito legal. Ela é uma pessoa que ela está aqui em Sorocaba, hoje ela dá aula de teatro, né, Lara? Além de ser modelo, e ela tem uma história muito diferente, ela é suíça. Então, como a gente sempre faz aqui, Lara, primeiro eu vou perguntar para você quem é você, para você explicar para o nosso público, e a partir daí a gente vai desenrolar um pouquinho dos porquês da sua vida e do propósito, do porquê você dá aula, do porquê você atua, do porquê você é modelo. Então, assim, primeiro, quem é Lara Constantini? Caramba, é uma pergunta bem complexa, né? É extensa, uma resposta que pode ser extensa. Bom, ele já me apresentou, você já me apresentou, no caso. Eu me chamo Lara, eu nasci na Suíça. Minha mãe é brasileira e meu pai, ele é suíço. E eu cresci na Suíça. Só que eu vim aqui no Brasil de férias a cada 5 anos. Então eu já estava familiarizado, tenho muita família aqui. E atualmente eu trabalho como atriz, eu sou modelo e eu dou aula de teatro também. E é isso que eu consigo falar, quem eu sou. É complexo, né? É uma pergunta complexo. Até filosófica. Mas vamos lá. Então vamos por partes. A senhorita nasceu em que cidade da Suíça? Eu nasci em Genebra. Genebra? Genebra é bem assim, é conhecida, entre outras, por ser a sede da ONU. Tem a sede também da Rolex lá. Enfim, é uma cidade muito bonita, inclusive. Eu sinto falta de visitar lá. Mas, enfim. É isso. E você morou lá até quantos anos? 14 anos. Até os 14. A tua base toda foi construída lá. Sim. Entendi. Aos 14 anos, você falou que vinha para Sorocaba mesmo ou vinha para o Brasil visitar antes? Não, eu vinha para morar mesmo. Porque os meus pais decidiram vir para cá. E eu vim. E assim, na verdade, morar no Brasil é uma coisa que eu sempre quis. Eu gosto da Suíça, enfim, eu tenho muitos amigos lá. Só que era um sonho meu. Eu sempre desejei morar aqui. Era um sonho meu. E eu continuo querendo morar no Brasil. Eu gosto muito do Brasil. Eu não sinto, por exemplo, vontade de voltar para morar na Suíça. Não nessa fase da minha vida. Mas talvez mais tarde, eu não sei. Mas no atual eu tô vivendo meu sonho. E é muito legal ouvir você falando isso, porque muita gente que hoje mora no Brasil tem essa bênção, né? De morar no Brasil. E às vezes está preocupado em querer sair do país, né? Querer ir para outro lugar. E o que você poderia dizer aí pra gente que o Brasil tem de diferente, até porque a Suíça é um lugar extremamente cobiçado pelos brasileiros, né? E o que você pode dizer que o Brasil tem de diferente que te faz ter essa vontade de ficar aqui? Eu acho que é popularmente conhecido que o povo brasileiro ele é bem diferente de fora. Ele é mais receptivo, comunicativo. Tem, por exemplo, aqui se você para, você vai numa parada de ônibus, tá esperando no ônibus, ou você tá assim na rua e tal, as pessoas começam a conversar, falar sobre a sua vida. O tanto de pessoa que vem conversar comigo e falar sobre o que tá acontecendo são bastante. Lá não existe, é muito esquisito você tá parado. As pessoas são mais frias. Não tem essa de vir conversar. Ai, nossa, sabe o que aconteceu? Poxa vida. Qualquer início de conversa é esquisito. As pessoas não querem distância. Então tem esse lado muito receptivo, muito caloroso. O brasileiro ele tem esse hábito de abraçar um outro.
Na Europa é mais distante. Talvez também a Europa ela tem uma questão histórica, cultural com arte, mas de um outro jeito. O Brasil, eu acho que o povo brasileiro, ele é naturalmente artista. Uhum. Eu acho os artistas daqui absolutamente incríveis. E em todos os níveis, assim, atores, músicos, artista plástico, é uma coisa que me impressiona muito. Entre outras coisas. O tempo, agora tá muito frio no caso. Mas eu gosto mais de calor, então pra mim tá ótimo aqui o Brasil pra isso. Lá é muito frio. Sim, as estações elas são bem divididas, você sente a diferença quando é inverno, primavera, outono... Verão, isso... Desculpa, eu tô me misturando aqui. Mas dá bem pra sentir quando tem essa diferença. Mas quando é frio, meu Deus. É neve, é gelo. Já caí com a bunda no gelo várias vezes lá. É bem gelado. Então, eu gosto mais do calor. Então, agora me diz mais uma coisa. Você fala que veio pra cá aos 14 anos, ok? Quando você veio pra... Você veio pra Sorocaba? Sim, eu vim diretamente pra Sorocaba. Quando você veio aqui... O que mais te cativou no Brasil? O que mais me cativou? Eu me senti mais à vontade para me expressar artisticamente, é uma das coisas. Eu acho que tem... é difícil explicar, mas... Eu me senti mais à vontade para ir atrás de uma carreira artística. Dos seus sonhos. Sim, porque eu acho que é ampla, as possibilidades elas são muito grandes. Não que elas não são, mas, por exemplo, na Suíça tem uma das escolas de cinema mais famosas do mundo, só que ela é muito cara. É um exemplo. Aqui é muito mais fácil você se envolver com arte... em qualquer nível, vamos dizer. Claro que tem uma questão também de acesso, mas eu me senti muito mais à vontade de buscar isso, Bom, também eu era muito jovem, né? Então, tem também isso. Na hora que eu fui atrás disso, eu já tinha passado os 15 anos e, enfim. Você acredita que, assim, o brasileiro, por natureza, ele tem que ser criativo, porque aqui é tão difícil de viver... E deve haver criatividade até para o cara conseguir se virar com as contas. O Brasil é um país... Não é tão simples, né? O Brasil é um país mais difícil. A nossa taxa de imposto em relação à Suíça mostra isso, que o Brasil é mais difícil de se viver. Mas eu acredito que por isso também o brasileiro ele criou uma capacidade criativa maior. Você sente isso? Sim. Eu acho que o brasileiro ele tem essa coisa de conseguir achar um jeito para situações. Eu acho isso absolutamente fascinante. Lara, e me diz uma coisa. Quando você veio para o Brasil, o que mais te chamou a atenção? O que mais fez com que você se identificasse com o Brasil? As pessoas. Lá na Suíça elas são mais distantes, aqui são mais receptiva, mais comunicativa. É uma das coisas que me vem imediatamente assim em mente. Entendi. Na verdade, você veio de um país frio que todo mundo é mais gelado também. Tem as suas épocas, inclusive agora tá tendo uma onda de calor absurda, o pessoal não está aguentando, tá bem grave no caso. Mas é cultural. É cultural, é uma diferença que dá bem para sentir. Apesar que agora na Suíça tem muitos estrangeiros, então isso agita uma diferença bem grande. Mas é um dos. Agora, vamos lá. Você sempre, desde criancinha, entendia que iria trabalhar com arte ou não? Eu não me diferencio com a arte. Eu sou artista, é uma coisa que sempre fez parte de mim.
que seja no desenho. Eu já fiz exposição de desenho com a minha amiga da Fiore, que é uma artista plástica. Eu já fiz apresentação de dança, na época quando eu estava na escola da Regina Fonseca. Ela é bem famosa aqui em Sorocaba. E eu canto também, eu atuo. Então, a minha relação com a arte, ela sempre foi presente. Eu sou artista, não é uma coisa que eu separo uma coisa da outra. É da natureza da Lara Constantini fazer arte. Sim, ser artista, criar, enfim, faz parte de mim. Eu falo que eu não me vejo existindo se eu não tivesse essa relação com a arte. Eu acho que eu não teria nada a ver por aqui se eu não fosse artista. E agora me diz uma coisa, todo artista, obrigatoriamente, ele deve ser um ser criativo, porque a arte, ela provém da criatividade. E a criatividade, ela provém do estudo, porque se você não tiver bagagem, como que você vai produzir, né? O que você gosta de ler, por exemplo, de ver? Do que você se preenche? Eu acho, assim, consumir arte, a gente não cria nada a partir do nada. Tudo vem de uma inspiração. Então, tudo que a gente estuda ou consome como arte, ela vai funcionar como nossa, esqueci agora a palavra em português. Enfim, vai alimentar a nossa própria criatividade, a nossa própria criação, no caso. Ler é uma coisa que eu tenho desde criança. Meu pai, ele sempre leu muito e ele me dava livro de presente desde sempre. Então, eu já tive toneladas de livro, eu tenho um monte. E esses dias é engraçado, porque tem épocas que eu gosto mais de ler, sei lá, um gênero X do que outros. E ultimamente eu tava conversando com o meu Uber, no caso, que ele perguntou o que eu gostava de ler. E quando eu me dei conta, ultimamente eu tava lendo mais biografia. Eu gosto muito de biografia de personalidades mais antigas. Então, eu falei de Alexandre o Grande, Cleópatra, ou se não, Leonardo da Vinci. Ultimamente, a biografia de pessoa mais recente que eu li é da Fernanda Montenegro. Mas esse o gênero que eu estou lendo mais. Mas eu acho que eu sou bem curiosa por natureza. Eu gosto... Ultimamente, por exemplo, eu gosto de ler coisas que têm a ver com ciência. Inteligência artificial é uma coisa que me fascina muito, inclusive. Então... E, claro, né, consumir teatro e assistir peça dos outros, filme, série. Eu assisto mais filme, no caso. É uma coisa que me atrai mais, assistir filmes. Mas série, ver exposição, escutar música. Eu acho que a música, ele é ele nutre uma parte muito forte da criatividade. Eu gosto também de escrever, mas isso fica mais pra mim, no caso. Eu ainda quero publicar alguma coisa, mas até agora eu guardei mais pra mim. Mas escutar a música, ele leva a gente num lugar que é muito forte. É uma coisa muito forte para inspirar, e não só para escrever, né? Também para atuar. Eu acho que para você imaginar lá um personagem, para construir. Daí tem um repertório, eu crio um repertório de música para um personagem X, Y. Então, é uma coisa muito forte para a criatividade. Sim. E você trabalha com criatividade o tempo todo, né? Porque seja para você escrever, seja para você atuar, seja para você cantar, você cria uma coisa nova o tempo todo, né? Para que você possa... E esse conteúdo, ele deriva daquilo que a gente lê mesmo, das coisas que a gente vê. Porque quando a gente está cheio dessas coisas, aí a gente consegue criar a partir disso, né? Sim. Nunca é do nada. Mas o que você entende que é qual é a importância que você dá para o estudo, por exemplo, para o artista? Então, eu acho essencial. Eu acho essencial para mim. É interessante porque quando a gente fala de atuação, a gente estuda várias técnicas, várias
estilo de atuação, enfim. E na hora que a gente entra no palco, a gente esquece tudo. Uhum. Tem atores, por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, entrar em universidade X ou Y, quando tem atores que, por exemplo, nunca estudam nada e vai diretamente atuar e eles são sensacionais. E tem os atores que eles constroem a partir do estudo. Eu acho que você pode ser um bom artista. O estudo, ele vai te dar ferramentas que, por exemplo, você não existe em você, e essas ferramentas elas vão ajudar você de vários jeitos. Uhum. Quando você se sente, por exemplo, mais vulnerável, você fala, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, de repente tem uma ferramenta que você estudou lá atrás que vai ajudar você. Que seja conscientemente ou inconscientemente. É por isso que eu acho essencial. Sim. Eu acho que é a base para tudo, né? É o estudo, é o preparo. Sim. Né? E agora vamos lá, estamos numa... O nosso programa é chamado Falando de Propósito. Portanto, é de propósito isso. Por quê? Porque a gente quer endossar o propósito dos outros através daquilo que a gente construiu para a nossa vida. E você acabou de falar que é intrínseco a você ser artista. Sim. Tem muita gente que demora para descobrir o porquê que nasceu. Porque como você falou que para você é simples, você sempre soube o que você seria. E tem muita gente até hoje patinando para entender a si. Como que você... vamos lá, como que você percebeu na tua vida que você não deveria abrir mão daquilo que você gosta? Porque o mundo provavelmente te pressionou a fazer algo diferente do que você queria. Provavelmente, em algum momento, seja pai, seja mãe, seja o mundo, quis que você assumisse um emprego diferente daquilo que estava no teu coração, um momento econômico que as coisas convergiam para você sair da linha do que você queria. Sim. Isso aconteceu com você? E se aconteceu, qual é a força necessária, no que você se apegou para ficar consigo fazendo aquilo que você gosta? No meu caso, eu tive muita sorte, porque a minha família sempre me apoiou muito. Meu pai, minha mãe. A minha mãe foi atriz e foi modelo também. Maravilhoso. Foi. E na minha família tem naturalmente muito artistas. Meu tio, ele pinta, tem músico na minha família. Então, é uma coisa muito presente. E meu pai é um grande amante da arte. Ele ama a arte como um todo, assim, pinturas. Meus pais são muito orgulhosos de mim, do que eu faço. Eu acho que, de maneira mais geral, a gente vive num sistema que, se você não é famoso, fica difícil você achar um apoio financeiro como artista. E eu também, né? Eu dei aula de francês durante muitos anos, porque eu falo francês. É meu primeiro idioma. Então, a gente sempre... O artista, né, que não tem esse apoio financeiro seguro, ele sempre vai fazer muitas coisas. Uhum. Ele não é, por exemplo, só ator, só cantor. E a gente sempre se vira para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E até hoje, né, eu faço isso. Enfim, mas o meu apoio na minha família sempre foi muito grande. Então, nesse caso, eu tive muita sorte, porque eu sei que é uma questão muito presente entre os artistas de não ter sempre esse apoio. E como você foi para o teatro? Isso foi natural também? Então... Isso chegou antes, chegou depois? Porque, como você falou, você canta, você dança, você escreve, você é escultora. Que momento veio o teatro para a sua vida? Sabe o que eu acho interessante? É que eu acho que sempre fez parte da minha vida num certo nível. Porque acho que todos nós, quando a gente era criança, brincou de fazer de conta de alguma coisa. Brincou de casinha, porque era super-herói. Sempre teve isso.
Só que a primeira vez que entrei em escola profissional de teatro... Não, antes disso, a minha primeira apresentação de teatro no palco, eu tinha uns 7 anos de idade, eu acho. Eu era o Lobo Mal. No Chapeuzinho Vermelho, eu era o Lobo Mal. E eu achava que eu estava arrasando com o meu brinco que brilhava, assim, de cristal, com a minha cabeça do Lobo Mal em cima da cabeça. Essa foi a minha primeira apresentação oficial. Sempre teve muito palcos nos lugares onde que eu ia criança. É interessante isso. Tem um centro lá que eu ia quando eu era criança, que era um centro onde tinha animaizinhos e tudo mais. Tinha um palco. Eu via um palco, ia lá e eu começava a cantar, a dançar, a apresentar alguma coisa que seja mesmo sozinha. Então, só que a primeira vez que eu entrei na escola profissional de teatro, eu tinha 9 anos de idade. Nossa, desde menina você Sim. já atuava. Então, e foi em Genebra, foi uma escola muito interessante, inclusive, quando eu paro para pensar, a arquitetura daquele lugar era a arquitetura de Art Nouveau, que é uma decoração... Art Nouveau, que é uma decoração que lembra muito uma coisa élfica, vamos dizer, era muito esquisito, mas daí foi, né, encontrar mais pessoas que amam isso, o professor maravilhoso também, e depois disso nunca mais parei, na verdade, porque quando eu ia para a escola, tinha uma opção de estudo que era sempre ligada ao teatro. Então, era expressão corporal, tinha nome diferente, mas sempre fiz teatro. E é engraçado, porque eu nunca fiz pensando, mais tarde eu serei... Eu estou me preparando para ser atriz. Eu continuo fazendo teatro e fazendo meus estudos do lado. Quando eu vi, eu fiz minha vida toda de teatro. Verdade. Desde que se conhece por Sim, gente. Sim, e quando me mudei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz é entrar num grupinho de teatro. E quando eu falo grupinho, realmente era uma porta. Eu passei perto e tava uma placa escrita assim, procura atores para montar um grupo, alguma coisa. A gente estava, acho que em 3 ou 4. Então foi o quê? Um mês, eu acho, depois que eu cheguei no Brasil. Então, eu já entrei nesse grupo, depois eu fui lá também para a escola de dança, e eu entrei em oficina de teatro, então sempre enganchei nisso. Sempre enganchou nisso. Desde 9 anos de idade, a senhorita, aliás, até antes, né? Pois é. Mas com 9 anos já com responsabilidade no teatro. E quando a senhorita começou a dar aulas de teatro? Então... eu acho que foi em 2016, 17, a primeira vez que eu dei aula, que foram oficinas, e daí foi durante mais ou menos um ano. É menos que isso, tá bom? Porque não era sempre, mas eu dava oficina de aula durante 3 horas, e foi a minha primeira experiência como professora. Eu gostei bastante, eu gosto, foi uma experiência muito interessante, porque dando aula também reflete o nosso próprio trabalho. É observando que a gente aprende e dando aula a gente aprende também. Para nós, como professor, eu já dei muito tempo aula de francês, né? Então, para nós, como professor, a gente aprende muito dando aula. E eu acho que é uma das coisas mais importantes de se fazer, de dividir conhecimento com as pessoas. Mas, como eu disse, é um conhecimento dividido, porque quando a gente dá essas oficinas, essas aulas, a gente aprende muito também observando. Na verdade, dar aula é uma coisa que nos faz entender que o professor tem mais a aprender do que ensinar. É interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está ensinando, nós ensinando uma matéria, a gente tem quantas vidas nos ensinando o que é a vida, né? Então... É uma escola pra gente também. É uma escola pra gente, porque a gente só está ensinando a matéria que a gente... Eles estão nos ensinando um pouco da vida deles, do cotidiano deles, da percepção de mundo deles. Então isso constrói muito no professor. Sim, né? sim. Isso constrói demais. E ainda mais para quem trabalha com arte, tudo vira bagagem para você usar no teatro, né? Sim, exatamente. Toda a tua vivência vira bagagem para o teatro. E isso vira um propósito, né? Para a gente poder espalhar para o mundo. E vamos lá, você faz arte a vida toda. O que você poderia dizer
que é o teu propósito maior? Eu acho. Através da ferramenta da arte, Sim, né? mas eu acredito que... Inclusive, o microfone aqui, ó. Vamos colocar até mais perto. Eu tô morrendo de frio, por isso que eu tô me enfiando cada vez mais aqui, porque eu tô com frio. Eu acredito que é o mesmo do que a finalidade da arte. Pra mim, se eu passei nessa terra inspirando uma pessoa, então eu fiz a coisa certa. Eu acho importante essa questão de poder inspirar alguém da melhor maneira possível, né? Uhum. Pensando positivo. Porque eu acho que a arte ela serve para isso. É um espelho, é uma reflexão da própria humanidade. Mas é isso. É poder inspirar as pessoas. Se tem uma pessoa que fala, nossa, seu trabalho, ele me ajudou muito, de um ponto de vista X na minha vida, me deu uma ideia, eu passei, sei lá, a ficar mais confortável com isso, me sentir mais, sei lá, criativo, criei graças a YX. É isso. A arte, eu acho que ela serve para isso, e então, se eu conseguir fazer isso na minha vida, então tá bom. Se você conseguiu passar isso para uma única pessoa, sim, pra já mim, basta. Eu fico honrada, já tá a missão cumprida. Agora me diz uma coisa, o que é a arte? O que é arte? Para Lara Constantini. É engraçado porque eu li um livro, o título era esse, O que é arte? E o livro inteiro era sobre análise de várias obras de arte, analisando o que seria, o que é considerado, o que não é. Voltando ao que eu falei, é um espelho da própria humanidade. Eu acho que como que fala? A digital da humanidade, a sua identidade. Ela vai mostrar como que a humanidade está lidando com a vida em cada época, o que representa. Ela usa para se expressar de maneira maior, onde as palavras não cabem. Ela consola, ela inspira. E para mim ela é indispensável. Eu acho que o ser humano, ele não se separa da arte. Não tem como. A arte, ela tá aqui para deixar tudo mais... Como que fala? É difícil quando a gente esquece o português. É difícil ter dupla nacionalidade, viu? Então, o francês, né, vem as palavras tudo são muitas em línguas outros aí, idiomas, aqui daí você fica, meu Deus, eu não sei mais falar português, é isso. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a humanidade não tem como separar da arte. É o que deixa tudo maior, mais intenso. A arte, ela reflete, de fato, o coração do ser humano, né, que a interpreta. As suas angústias também, né? A cada maneira, cada ser humano, ele tem a sua arte individualizada, né? A mesma música composta por um vai ser interpretada pelo outro de uma maneira diversa, mesmo usando a mesma música, os mesmos acordes, a interpretação é diferente. Sim. Então a arte, ela é muito ímpar e individual, né? Isso é o gostoso. E é gostoso quando as pessoas fazem arte, porque não sei se você concorda comigo, Lara, eu vou pedir a tua opinião, mas de certa forma, a arte faz das pessoas mais felizes, porque até quem faz arte com a depressão fica feliz por fazê-la. Tô mentindo? Ela... Sim, é justamente isso. Ela cria essa conexão, esse conforto. E como eu disse, tem momentos... Tem coisas que a palavra não basta. Não basta. E, por exemplo, quando a gente fala... sei lá, de música, um filme, uma pessoa fala, nossa, esse filme mudou minha vida. E outra pessoa fala, eu nem gostei. Nem foi. Né? Então,
Eu acho que ela cria essa conexão com as pessoas. É uma rede que vai atingir o coração de umas pessoas específicas. É reunir essas pessoas que se identificam com uma coisa X, Y. Você não está sozinho. Uhum. É uma coisa que ajuda você a se sentir menos sozinho, a estar aí para as pessoas que estejam perto ou longe de você. E ajuda a ampliar nossa própria visão da vida também. De repente, a gente tem uma percepção que a gente não tinha antes. Por isso que eu falo que ela é necessária, porque ser humano é evolução. Se a gente estagnou, quer dizer que a gente morreu. É isso. Então, é um crescimento da alma, de conhecimento, de conexão e de observação. Porque eu acho que tem uma questão importante na parte de observar e de ouvir. Que acho importante falar, né? Todo mundo tem voz, tem o seu lugar para se expressar, mas eu acho muito importante ouvir e observar. E a arte, ela tem essa oportunidade para a pessoa de olhar alguma coisa que outra pessoa está querendo expressar. Ela te dá essa humildade de observar, né? A arte, ela traz isso, né? Porque é da natureza da arte você observar, né? A arte, ela exprime, na verdade, eu acredito, o coração do ser humano que está expressando. Uhum. Inclusive o momento atual desse ser humano que está expressando. Sim. Porque em determinado momento o ser humano consegue fazer uma obra que dali 2 ou 3 anos, dependendo da situação e da evolução dele, ele não consegue mais fazer a mesma obra. Aquele que escreve uma poesia hoje, sim, se fosse escrever na semana que vem, talvez não conseguiria escrever com as mesmas palavras, sim, e com a mesma intuição, com o mesmo coração. E a gente volta nesse assunto de evolução, né? Porque o ser humano, ele é evolução. Então, a arte, ela evolui junto. Inclusive, isso eu também acho interessante falar sobre o medo de começar, de sempre esperar o momento certo. Eu acho que é bom colocar esse pensamento agora, porque tem muito de insegurança. E parece que artista é, por natureza, inseguro, né? Quer sempre estar o melhor antes de fazer as coisas. Ai, mas quando eu melhorar, eu começo. Quando eu vou ser tal coisa, daí eu começo. Quando eu for mais isso, daí eu começo. E aí que tá o grande erro. E começar, tem que começar. É isso, de onde você estiver, começa. Porque vai evoluindo. Você vê o trabalho também dos artistas, os maiores artistas, sei lá, esportista, quem você puder pensar assim. O início de qualquer um não é de ser o melhor. Daí ele vai evoluindo, a consistência, é fazer. É fazer. O negócio é fazer. É porque um jogador de futebol, agora que estamos na Copa do Mundo, só aprende a jogar bola fazendo. Jogando. Né? A gente quer sair... às vezes, isso é humano. A gente tem esse ideário de fazer perfeito. Mas muitas vezes essa busca pela perfeição deixa a gente inapto de fazer porque a gente não faz. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é antes feito que perfeito. Sim. Porque quando você sai da inércia, você começa a aprender a fazer aquilo que você mesmo quer fazer. Ai, mas não está perfeito, mas está feito, está pronto. E eu tenho feedback, eu descubro como que a sociedade vê aquilo, sim, que eu quero. Então, a gente fazendo muda o jogo, né? Sim, sim, sim. E também tem essa visão do chegar lá, sabe? Ai, eu vou ser feliz do que eu tô fazendo quando chegar lá, sabe? Essa visão do lá é uma coisa abstrata. Você pode, justamente, eu acho que a nossa capacidade, eu tenho uma visão muito positiva das pessoas. Eu acho todo mundo muito capaz de coisas muito grandes.
Eu não sei também se é porque eu dei aula, né? Eu dou aula no caso, mas eu acho que todo mundo é capaz de tanta coisa. E quando a gente tem essa visão de eu vou ser feliz do que eu estou fazendo quando eu chego lá, ela também trava, porque eu acho limitante, então, que eu acredito profundamente que a gente é muito mais capaz do lar do que a gente imagina. Com certeza. Então, por isso que é importante fazer, porque fazendo você não se dá nem conta. Aí você passou do ponto que você imaginava lá e você está indo muito além, muito além. Então... A gente passa até de onde acha que podia chegar. Mas é exatamente isso. Pelo desprendimento do resultado final, do objetivo, né? Porque às vezes o objetivo, depois de você assumir um processo, o objetivo fica até pequeno perto do tamanho da compreensão que você teve sobre aquilo. Sim, exatamente. E eu acho que também uma das minhas coisas, um dos fatores que me influenciou nessa coisa do fazer é que o meu pai, ele foi atleta. Então, ele tem um monte de prêmio de corrida. Meu pai, ele corria, né? E ele me treinava desde criança. Eu fui treinada para correr em competição. Então, ele sempre me falou muito de constância, da importância de constância. E até hoje, na verdade. Porque eu vou contando para ele o que eu estou fazendo. Ultimamente, eu estou estudando russo. E eu estou estudando já faz mais de 1 ano. E ele sempre fala para mim, constância, constância. E eu acho que é isso, é constância. Claro que quando a gente fala de criar, né, como artista, a gente tem as nossas crises, que a gente tem os bloqueios e tudo mais. Mas mesmo com bloqueio, sei lá, rabisco alguma coisa, para ter essa constância, no caso. Para continuar, para permanecer fazendo. Sim, né? Mas é real, essa visão minha do potencial das pessoas é muito forte. Porque, por exemplo, quando eu estou conversando com meus amigos, eles falam, eu não sei, tal coisa. Eu falo, você pode conquistar o mundo se você quiser. E eu penso realmente nisso. Eu tenho uma convicção plena que a pessoa pode fazer umas coisas assim, mirabolantes. E é porque você acredita nas pessoas. Sim, eu acredito muito. Muitas vezes nem a pessoa acredita tanto nela quanto você acredita. É interessante, né? Porque eu acho que, pelo menos pra mim, isso vai também muito do meu jeito de atuação. Eu trabalho muito na empatia. Nós temos pra gente, eu vou falar pra mim, não sei todo mundo, mas a gente é muito mais dura com nós mesmos, né? A gente pega muito mais pesado, exige muito mais da gente, mas quando é para os outros a gente fala, não, mas está indo muito bem, é impressionante. Então, e eu tô aprendendo nesses anos mais para cá de me colocar também, né, nesse lugar mais gentil. Mais generosa consigo. Sim. Porque, na verdade, a gente tem uma questão de que a sociedade, né, nos cria assim, de ser muito crítico de si e pouco melhor amigo de si mesmo. Né? Óbvio que o nosso maior herói, o nosso maior algoz, somos nós. Então, isso não tira também a oportunidade de sermos o nosso maior herói o tempo todo. Quando a gente erra, a culpa é nossa, mas quando a gente acerta, a culpa é nossa também. Então vamos dar valor, o mesmo valor que a gente dá para a culpa, vamos dar para o acerto? Sim. Né? A mesma energia que a gente faz pela indulgência para se martirizar, vamos usar também para comemorar os pequenos acertos, assim como a gente se martiriza pelos pequenos erros. Sim. Né? Isso, a sociedade, ela tem feito contra nós, né? De certa forma, a gente é treinado para não se valorizar. E é bonito ver isso, porque você, além de fazer isso consigo, você, como professora, vai estender essa visão aos seus alunos, né? Obviamente. E aí, com isso, me veio uma pergunta aqui. Me conte um caso, aí, de repente, desses alunos que você já teve, seja de línguas ou seja de teatro mesmo, alguém que você conseguiu acessar o coração e mudar alguma coisa. Eu não posso me dar o crédito para o sucesso de ninguém, mas eu acho lindo quando eu vejo o pessoal justamente
persistindo no seu sonho, no que eles querem fazer e ver o sucesso deles. Eu tenho alguns exemplos que me vêm em mente. Eu acho que o primeiro que deu aquele calor no coração quando eu vi, eu tive uma aluna de francês, o sonho dela era ser chefe de cozinha. E ela estava aprendendo francês para ir para a França, para virar chefe. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu, isso mesmo. Enfim, eu dei as aulas de francês para ela e ela foi para a França. E nisso, em Sorocaba, um dia, anos depois, eu estava de carro e eu vi um outdoor com a foto bem grande dela, que ela virou chefe na França. Chegou ao objetivo. Exatamente. Então, para mim, foi assim, emocionante. Falei, gente, eu fui a base do francês dela. E foi... Poder ter construído nela foi sim. Uma ferramenta para o sonho. Exatamente. Então, eu acho que a gente sendo uma das pedrinhas que as pessoas podem usar para construir o seu castelo, eu acho que é isso. A gente tá aqui para ajudar os outros, né? Eu acho que é isso, é se ajudar uns outros, crescer, fazer que a gente contribui para os sonhos, para os objetivos, mas também ampliar a visão de possibilidades. Eu acho que é muito importante essa questão de ampliar a visão de possibilidades, porque eu vejo que tem uma dúvida de si que me dá uma angústia. Eu falo, gente, vocês são tão mais capazes que isso. Mas, né, eu tô falando de contribuir, porque é o trabalho do sucesso da pessoa, que ela conquista, daí todo o mérito é dela. Todo o mérito é dela e dos anjinhos que passaram pela vida dela. Sim. E o mérito dela de ter observado o que os anjinhos quiseram trazer para a vida dela. Sim. Porque não adianta nada você ajudar uma pessoa e ela mesma não querer se ajudar. Então, a gente tem esses pontos. Mas o gostoso de quando a gente trabalha num propósito social e coletivo é que a gente sai da pauta assim de eu por mim e tal, e você vira uma parte de um propósito maior, né? Sim. E é uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho, que seja como atriz, modelo, é as pessoas que eu conheço. Uhum. É o que eu mais gosto. Eu sou uma pessoa muito social. Eu adoro conhecer vários tipos de pessoa diferente. E, inclusive, graças a isso, né, que eu estou na ESCA, graças ao Felipe, que me chamou. A gente se conheceu na peça das Irmãs Fox. E ele me chamou para dar aula na ESCA. Então, a gente não se constrói sozinho. Eu não me constrói sozinho. Para tudo preciso de outras pessoas. E eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito dessa parte. É uma do que eu faço que eu mais gosto, que é justamente esse contato com outras pessoas. E, assim, você falou da ESCA. Sim. Agora acho que a gente vai puxar a sardinha para esse lado. A ESCA é a Escola Sorocabana de Comunicação e Arte. Ela foi fundada, literalmente, acho que foi em agosto de 2025, né? Eu vou concordar porque eu não lembro. Eu acredito que é aí. E a ESCA, ela tem esse intuito, né, de trazer arte a ampliar e dar condição para mais pessoas exporem a arte delas. E a Lara é professora de teatro na ESCA. E aí agora é hora do jabá, né? A Lara tem um grupo novo de teatro nascendo, tem turma nova. Como é que tá a questão das aulas de teatro na ESCA? Então, a gente tem o curso livre e atualmente a gente está montando uma modalidade nova de teatro que logo a gente vai revelar. Suspense. Sim, mas é para justamente atores que já têm experiência no teatro. Então, uma turma mais avançada. Vocês vão gostar muito. E quem quiser fazer teatro hoje e nunca fez teatro? É só entrar em contato lá com a ESCA. E vai ter a parte de inscrição. Vão perguntar também o porquê. Eu tenho muito interesse em saber por que as pessoas querem entrar para fazer teatro. Porque
pode variar. Tem pessoas que podem entrar porque elas querem justamente ingressar na carreira, ou tem pessoas que entram para perder a timidez, para estar mais à vontade, para se expressar, para... Enfim, depende, tem muitas questões. E depois é só agendar, pode fazer aula experimental também. E o que o teatro pode mudar na vida de um ser humano? Vamos pra cima, vamos lá. Nossa, o que pode mudar? Eu acho que a gente pode ficar mais à vontade em situações que a gente, por exemplo, se sentiria talvez mais tímida, mais... por exemplo, né, chegar num lugar onde você não conhece ninguém. Eu acho que... Nossa, eu não tô parando de bater nesse microfone. Fica em paz, vai que vai. Chegar num lugar onde você não conhece ninguém. E eu acho que pode intimidar um pouco. Eu acho que o teatro, ele dá essa habilidade de você ter mais facilidade a se comunicar com as pessoas, a ficar mais à vontade em lugares que você justamente não conhece ninguém, para você ficar mais à vontade para se expressar, para não, de repente, você se sentir... estranhar seu próprio corpo, sabe? Que você não sabe onde colocar sua mão, como você fica se portando, de ficar segurando o celular toda hora na mão justamente para ter esse escapismo. Isso é um dos porquês. Mas também, como a gente falou, né? Você desenvolver a sua criatividade. O teatro, ele ajuda em todas as formas da vida, independente se você não quer ser ator, no caso. Ela vai ajudar você a ter uma nova perspectiva das coisas, vai ampliar o seu olhar, ele ajuda nessa questão também de empatia, enfim. Entendi. Então o teatro pode contribuir muito, principalmente para aqueles que de repente têm alguma dificuldade de interação com as pessoas. Por exemplo. Aqueles que têm dificuldade de comunicação também, né? Então, a partir de agora, você, meu amigo e minha amiga, que queira fazer teatro, tá? Siga a esca.sorocaba, tá? Você que é de Sorocaba, quer fazer teatro no módulo presencial. E tem um projeto também da Lara de que ela vai também dar aula para vocês aí online, tá? Mas isso a gente já pode falar ou ainda não? Isso é um projeto futuro, tá? Então, tanto o presencial, você procura esca.sorocaba, quanto em breve aí a gente anunciará também o módulo dela agora online, porque tem muita gente aí que tem muito o que aprender e mora longe, né? De repente não consegue ainda, né, estar presente aqui, e aí a gente vai ter esse módulo online. Lara, agora a gente vai para os finalmente, tá? E eu tenho uma pergunta que eu roubei do Albujanra, do Provocações, que é: Lara, o que é a vida? Uau, o que é a vida? Caramba. Pode caber várias respostas, né? Bem ampla, ou talvez é bem simples no caso. Acho que a gente passa a vida inteira tentando responder a essa pergunta, no caso. Como que eu vejo isso agora no imediato? O que é a vida? Eu acho que a vida é você aproveitar ao máximo com o tempo que você tem. No imediato, essa é a minha resposta. Com o tempo que me é dado. Talvez as respostas... Aproveitar a oportunidade. Eu acho que aproveitar as oportunidades, tentar se livrar da preocupação do que o outro vai pensar e fazer mais o que a gente quer, o que a gente gosta. Eu sei que a vida pode colocar a gente em certos lugares que tudo fica mais difícil, mas tentar ao máximo tirar proveito da situação da maneira mais positiva falando, tá?
do que a gente vive. Eu fico pensando, por exemplo, que a gente tem uma tendência na minha família, especialmente com a minha mãe e meu irmão, quando a gente tem coisas muito difíceis acontecendo, que a gente está passando por um momento X difícil, a gente acaba dando muito risada depois. A gente dá risada de tudo. Acho que o senso do humor ele é essencial para poder sobreviver a tudo. Então, tenta não levar as coisas tão a sério. Eu acho que tudo não necessita tanto de se preocupar tanto, de se angustiar tanto e aproveitar a vida. Agora, nesse ponto da minha vida, a resposta é essa. Eu acredito que antes era outra, no futuro vai ser outra, mas no imediato é isso. É porque, na verdade, o que você falou tudo. A vida é uma grande oportunidade de aprender. Sim, constante, né? Aprendizado constante. Enquanto você tiver a bênção de acordar, você tem uma oportunidade de aprender. E aí, se você tem um problema muito grande, em vez de você deixar ele te dominar, vamos observar o que ele tem para te ensinar. Sim. Porque daí, quando você observa o que ele tem para te ensinar, você consegue resolvê-lo. Agora, quando você foca no problema, o problema ele te suga e ele te tira até a oportunidade divina de viver. Sim. E a questão é que a gente não vai ter sempre a resposta para tudo. Acho que a gente tem que aceitar que a gente não sabe tudo. Falar, eu não sei, eu acho que é um superpoder. Porque a gente se dispõe nesse lugar de aprendizado constante. Falar, eu sei para tudo, é se fechar para o conhecimento. Então, a gente não vai saber tudo. E isso até o final da nossa vida. E eu acho que também é uma benção isso. Que a gente tem a constante disposição para aprender. E se a gente tem a humildade de perceber o que está aprendendo, sim, é ainda melhor, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, se perde na falácia do achar que tem que saber tudo. E aí perde a oportunidade divina de viver. Né? Lara Constantini, que prazer tê-la aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Tá. Eu agradeço demais a oportunidade de entrevistá-la, de trazer um pouquinho mais de você para o meu público aqui, tá? E agora é o finalzinho, eu vou pedir para você fica à vontade para falar o que você quiser para a câmera é sua, o tempo é seu, fala o seu Instagram, como as pessoas podem te achar, tá? O que você tiver, se tem site, o que você quiser passar, e-mail, número de telefone, endereço de casa, tá bom? Nome do cachorro, falar que você tem gatinho para doar, agora é o seu momento. E aí, para que as pessoas de casa possam ter mais acesso ainda a você. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer muito pelo seu convite. Eu estava muito nervosa, porque é o meu primeiro podcast. Eu já fui entrevistada antes, mas é a primeira vez que eu faço podcast. Eu falei, senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? 1h30 de conversa, é muito tempo, gente. Tá bom, eu falo muito mais, então. Então, muito obrigada. De verdade, foi um prazer. Eu adorei. Desculpa se eu tô tremendo, porque eu tô com muito frio. Tá bom? Mas Ela veio da Suíça, tá reclamando de frio no Brasil. Sim, essa mina tá doidona. Eu concordo, é meio esquisito. Mas enfim, então, eu sou Lara Constantini. Se quiser me seguir lá no Instagram, eu tenho lara.constantini. Aí, ó, aqui, sua câmera. Isso, essa é a sua câmera. Vai que vai. Então, meu Instagram é lara.constantini e eu tenho também outro Instagram que é só de teatro, que é para os meus alunos, que é Constantini Studio. Eu sou atriz, eu sou modelo, eu trabalho no teatro, com gravação, enfim. Bom, só mandar mensagem lá na ESCA Sorocaba, que é o Instagram, para vocês poderem fazer aula. E logo a gente vai publicar também as novas modalidades, né, de teatro. E eu sei que vocês vão amar. É isso, então. Pessoal, quem puder, siga a Lara, tá? Sigam também aqui o nosso canal Falando de Propósito. Eu peço para você que curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, tá? E clica no sininho que todas as vezes em que tiver um episódio novo, ele vai anunciá-lo lá para que você possa assistir e contribuir com o nosso propósito, para que esse propósito possa ajudar o seu
tá bom? Pessoal, eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!